Sabe quando tu se encontra? Eu acho que é isso. Eu me encontrei. E ao mesmo tempo que eu me encontrei, eu fui encontrada. Leandro Flores diz em uma de suas frases: o sertão pede socorro e seu grito ecoa esquecido, ignorado pela imensidão da discriminação. Eu digo que até pode ser muito esquecido, mas o que tem de esquecido tem de forte e alegre. Eles nunca foram esquecidos por quem realmente importa. Nunca foram deixados de lado por quem interessa. O que me inspira, eu acho que é a força, alegria, entrega, coragem. Manda quem é forte, mas não de força bruta, de astúcia. Eu acho que é isso. O sertão é dentro da gente. O sertão é o mundo que acompanha o nordestino. O que me inspira é a gente ser nordeste, dentro e fora. Ali é onde está o sertanejo, aqui e agora. É por aqui que eu quero começar a deixar o meu legado. E se for preciso, gastarei a minha vida para isso. Não por escrito, pelo que há de ser vivido. Existe um olhar sobre esse lugar, e são esses pensamentos que o definem. Há um desejo ardente, deixar as marcas de Jesus, onde quer que nossos olhos estejam direcionados a parar e enxergar. Ser suas mãos, ser seus pés, olhar com seus olhos. Sertão, você é amado. E sabe, eu tenho uma certeza. Sertão não é do nada. Sertão é propósito. A paz de Jesus a todos. Eu sou o pastor Edinaldo Soares, sou pastor da Igreja Cristã Gileade de Limoeiro do Norte. Este é mais um dia que o Senhor nos preparou. Esse é mais um tempo muito especial. A Igreja Gileade tem a alegria, o prazer de poder hoje entrar em muitos lugares. São lares, são hospitais, são empresas e nesse instante levar uma palavra de esperança, de alegria e paz. Quando Jesus fala sobre a paz que Ele nos oferece, Ele diz que a paz dele excede o meu entender. A paz de Jesus excede todas as minhas circunstâncias, independente se o que eu estou vivendo hoje é uma circunstância boa ou ruim. A paz de Jesus excede, é um prazer acima de todas essas situações. Ainda na palavra de Deus, no livro de Eclesiastes capítulo 3, ele diz que há um tempo para cada propósito debaixo do sol. E esse tempo é o agora, é o tempo de edificação, um tempo de crescimento através da palavra de Deus para a sua vida e para a sua família. Eu quero te fazer um convite muito especial. Venha nos conhecer pessoalmente, venha nos fazer uma visita. A Igreja Gileade em Limoeiro do Norte fica na rua Augusto Fidelis, número 2172, pertinho do Campo Florestal. E todo domingo nós temos 2 encontros. Um pela manhã, às 9 horas da manhã, começa às 9 da manhã, e um outro encontro à noite, que começa às 18 horas. Será um prazer, uma grande alegria receber você e a sua família. Vou deixar você na paz de Jesus, vou deixar você com mais uma programação preparada com muito carinho para você. Então aproveita, fica na paz de Jesus e na doce presença do Espírito Santo. Fica na paz. Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo.
te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, Você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. e o levantar das minhas mãos é pra dizer Que te pertenço, a honra, a força e o louvor a Deus. e o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Essa é a hora da adoração. Vem para Ele seu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa
tesouro maior terá, e toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, O tesouro maior terá. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Tendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo fraco, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus, Ele nos ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, Sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me
seu filho para morrer em meu lugar. Diga: Deus me ama e o seu amor é Deus me ama, Ele está sempre de braços. Declaro nessa manhã: Deus me ama. Aleluia. Deus me ama. E Ele está sempre
Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Se esse é o seu desejo de provar, nessa manhã peça. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Chame por ele. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 2. Livro de Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 7. Aliás, vamos ler em Lucas 5, a mesma história. Eu acredito que tem até mais detalhes do que em Marcos. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 17. A partir do 15. Lucas 5, a partir do versículo 15. Eu acredito que está aí na projeção também, tá? Então vamos lá. Mas a sua fama se espalhava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvi-lo e para ser por ele curada de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares desertos e orava. Certo dia estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus, doutores da lei, que eram os escribas, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Alguns homens, transportando num leito um paralítico, procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram no leito até o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu-lhes: por que pensais essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se ele imediatamente na presença deles, tomou o leito em que estava deitado e foi para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, cheios de temor, diziam: hoje vimos milagres. Aleluia. Dê um glória a Deus aí, ó.
Glória a Deus. Nós temos nesse texto, não faz parte aqui da reflexão de hoje, mas nós temos nesse texto pelo menos 3 milagres aqui descritos. 3 milagres, 3 prodígios, 3 coisas poderosas que só o Senhor faz. A primeira delas é quando nós observamos que Jesus, que está presente naquele lugar, ele diz assim, que conhecendo os pensamentos daquelas pessoas. Não é bacana isso? E aí, meu querido, eu quero abrir o parêntese. Só Jesus, o Deus onisciente, conhece seus pensamentos, conhece aquilo que está sendo gerado na sua mente. E antes que uma só palavra seja pronunciada, Ele, o Senhor, já conhece. É Ele, o Deus Todo-Poderoso. Ele estava naquela casa e Ele olha para aquele povo e Ele sonda o coração e Ele lê os pensamentos. Olha, presta atenção, o mesmo Espírito que operava sobre a vida de Jesus Cristo, o mesmo Senhor que estava naquela casa, é o mesmo Senhor que nessa manhã está nessa igreja, olhando para você, sondando o seu coração e conhecendo os seus pensamentos. Que Ele nessa manhã possa encontrar no seu coração abrigo para Ele morar. Que nessa manhã, ao sondar seu coração, Ele possa encontrar em você a adoração e adoradores. Segundo milagre descrito aqui no texto é o de perdoar pecados. Só Jesus perdoa pecados. Igreja não perdoa pecados, pastor não perdoa pecados. Eu posso ouvir você, mas perdoar seus pecados não posso. Eu não morri por você na cruz do Calvário. Somente Jesus, aquele que se sacrificou na cruz, verteu seu sangue na cruz, é que perdoa os seus pecados, seja ele qual for. Ele é o Deus poderoso para perdoar todo e qualquer pecado, amém? E o terceiro pecado é que só Jesus pode dizer: levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Então nós temos 3 milagres numa só sentada de Jesus: ler os pensamentos, o Deus onisciente, perdoar pecados e mandar se levantar aquele que está enfermo e doente. Na terça-feira, no culto da palavra aqui na igreja, o Erisley que nos trouxe uma palavra, e uma palavra maravilhosa, porque o Erisley que foi falar sobre o milagre da pesca maravilhosa, né? O milagre da pesca maravilhosa. E enquanto ele pregava, eu já pedi ao Senhor uma palavra para hoje, para esse domingo. E como está no mesmo contexto, né? Como está no mesmo contexto da pesca maravilhosa, se você ler o texto por completo, Jesus sai da pesca maravilhosa, cura um leproso e já vai para a casa de Pedro pregar. Olha só, Jesus na pesca maravilhosa chama Pedro para ser um pescador de homens, sai com Pedro e seus discípulos, cura um leproso e vai para a casa de Pedro, onde acontece esse milagre. Mas eu queria chamar a sua atenção, é outro parêntese, também não faz parte da reflexão de hoje, talvez à noite eu nem cite, é que às vezes nós imaginamos que as pessoas procuram a Jesus ou decidem ser discípulos de Jesus só quando estão no fundo do poço, quando estão desesperados. Mas eu quero chamar a sua atenção: Pedro, André, Tiago, eles tomaram uma decisão de largar tudo e seguir Jesus no auge da sua vida. No auge da vida, eles nunca tinham pescado tanto. Nunca uma pescaria tinha sido tão boa. Encheu o barco onde Pedro estava. Pedro chama os seus sócios, chama os amigos: vem, vamos encher o barco. Enche o outro barco. Eles estão quase indo a pique. Quando o barco chega na praia, Jesus diz: deixa tudo e segue-me. E eles abandonaram para trás uma vida próspera de pescadores de peixes, para se tornarem prósperos pescadores de homens. O Senhor nos convida a pescar,
a sermos verdadeiros pescadores. O Erisley que nos trouxe essa palavra muito edificante ao nosso coração, e o cenário que o Erisley que pintou, e que eu não vou citar novamente, ele já com muito detalhe, com muita riqueza de detalhes, falou sobre isso na terça-feira, falou sobre a região de Cafarnaum, falou sobre o mar da Galileia, suas dimensões, seus tamanhos, e chamou a atenção para a questão de que Jesus os chama para pescar, não na água rasa, mas na água funda. Vamos ao largo. Todo esse cenário da cidade de Cafarnaum foi citado, muito bem citado pelo Erisley na terça-feira. A palavra Cafarnaum tem origem no aramaico e significa aldeia ou vila de Naum. E a palavra Naum se origina do hebraico e significa o Consolador. Coincidência? Eu não acredito nelas. Acredito em Jeová Providência, Jeová-cidência. Jesus estabelece residência depois que sai de Nazaré em Cafarnaum, e a tradução completa desse nome Cafarnaum então seria aldeia ou vila do Consolador. É lá em Cafarnaum, uma das cidades mais importantes na Bíblia, porque ali, além do milagre que nós citamos hoje, é ali onde Jesus mora. Foi ali onde aconteceram muitos milagres, e foi ali também onde Jesus iniciou seu ministério com seus 12 discípulos, pois Pedro, André, Tiago, João e Mateus, que é chamado para ser discípulo de Jesus, logo depois aqui que o paralítico é curado, Jesus sai dali e se encontra com um coletor de impostos, era Mateus, e ele o convida para seguir. Cafarnaum então é um lugar muito importante para o que estava acontecendo. E dentre esses vários milagres que Jesus operou em Cafarnaum, o milagre da cura desse paralítico nos chama a atenção pela riqueza de detalhes, pela riqueza de ensinos. Eu convido você a ler o texto com cuidado, a separar as pessoas presentes naquele milagre. Ali não estava só Jesus, ali estavam fariseus, ali estavam escribas, ali tinha um paralítico, ali era a casa de Pedro, ali apareceram amigos corajosos e destemidos que decidiram fazer algo pela vida do outro. E eu quero abrir outro parente aqui, né? Outro parêntese para você. Irmãos, aquilo que é bom, aquilo que é maravilhoso, aquilo que alcançou sua vida, não deixe de compartilhar com os outros. Eu chamo a sua atenção, o ano da missão é o ano do ID. O ID de Jesus é feito quando nós falamos de Jesus para outras pessoas. Jesus volta para buscar a sua igreja, não apenas no final das manifestações dos tempos, das mudanças climáticas, né? Dos sinais que nós tanto caracterizamos como o tempo do fim. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Isso é notório. Não estou dizendo aqui que eu serei a geração do arrebatamento. Acho que não serei, porque ainda tem tanta coisa para acontecer. Ainda tem tanta coisa, mas nós já estamos vendo também muita coisa acontecer. Nós estamos vendo o crescimento da violência de forma assustadora. Nós já estamos vendo filhos se levantando contra pai, pai se levantando contra filho, irmão contra irmão. Irmãos se matando, pais matando filhos, filhos matando pais, o amor esfriando. Nós estamos vendo o coração endurecendo, e a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriará. Nós passamos a ter uma geração que se ama, mas que já não ama o outro como deveria amar. Nós estamos vendo todos os sinais, maremotos, tragédias, pandemias. Quem imaginava uma pandemia
Nos nossos dias, o mundo inteiro afetado, o mundo inteiro atacado, o mesmo vírus que bateu no Brasil, o mesmo vírus que chegou em Limoeiro do Norte, chegou nas mais longínquas cidades do mundo, o mundo inteiro. Pandemia, o mundo fragilizado, escravo, preso por causa de um vírus que não tem vacina, mas que com água e sabão a gente mata ele. Um vírus mudou a história de muita gente. Um vírus já matou pobre, rico, branco, negro, já matou pastor, descrente, ateu, já matou macumbeiro, espírita, matou todo mundo, nivelou todo mundo. Acima do vírus, só o poder de Deus, só a graça de Deus. Mas os sinais da volta de Jesus não estão fechados apenas nesses sinais. A Bíblia diz que o Senhor Jesus volta. Aliás, a Bíblia aconselha a igreja para que apressemos a volta de Jesus. Como? Tornando Jesus conhecido. Tornando Jesus conhecido. É você perguntar para as pessoas: você conhece Jesus? Para quem você perguntar, a pessoa vai dizer o quê? Conheço. Quem que não conhece Jesus? A pergunta é: conhece mesmo? Você conhece mesmo Jesus? O que você conhece de Jesus? Na maioria das vezes, as pessoas só conhecem de ouvir falar. E Jesus convida a igreja a entrar além do conhecimento do ouvir falar, a pregar o evangelho, a explicar o amor de Jesus. Uma pessoa de verdade só conhece Jesus quando conhece sobre o amor de Jesus, quando conhece o amor encarnado de Jesus, quando conhece aquilo que levou Jesus a subir na cruz, aquilo que estava presente na cruz, porque ele entregou a vida dele. Alguém só conhece Jesus quando descobre por que ao terceiro dia ele ressuscitou. Alguém só conhece Jesus quando continua esperando a sua volta, porque ele prometeu: eu vou ao Pai, vou preparar-vos lugar, mas eu voltarei para que onde eu estiver, estejais vós também. Alguém só conhece Jesus quando conhece completamente a necessidade de se arrepender. Alguém só conhece Jesus de verdade quando coloca na sua vida a Jesus como a coisa mais importante. Ele é o mais importante da minha vida. Por isso, meu irmão, muita gente não conhece Jesus e precisa conhecer. Porque muitas pessoas que estão muito perto de você não conhecem. A nossa responsabilidade é conduzir pessoas a Cristo Jesus. Essa história é narrada pelos evangelhos sinópticos. Os 4 evangelhos, só 3 são sinóticos. É o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Só esses 3 evangelhos são evangelhos sinóticos. E os sinóticos é uma divisão de uma palavra que significa juntos e ver, ou seja, ver juntos a mesma história narrada com visões diferentes. E eles, apesar de trazer a mesma mensagem, trazem de forma diferente. Se você lê em Mateus passa por cima. Mateus faz uma ligação da pesca maravilhosa, passa pelo leproso, passa pela cura do paralítico e vai-se embora. Ele vai se adentrar no seu chamado, que é logo depois que Jesus cura esse paralítico. Quando você se depara um pouco mais sobre o livro de Marcos, você já encontra mais alguns detalhes, mas Lucas é o que traz mais detalhes. Diga-se de passagem, tem um detalhe que eu procurei hoje de manhã, antes de sair para cá, ainda estava procurando. Alguns autores dizem o seguinte: esse paralítico não era de nascença. Esse paralítico não nasceu paralítico. E me chamou a atenção, porque na maioria dos escritos não se faz menção se ele era paralítico de nascença, se houve alguma doença, o que aconteceu. Mas Lucas, que particularmente era médico, em uma versão das escrituras, que é a versão Almeida Corrigida Fiel,
nessa versão, Lucas faz uma abordagem maravilhosa. Lucas diz assim: trouxeram a Jesus um homem que estava, olha aí, que estava paralítico. E aí faz toda a diferença. Mais à frente a gente aborda isso. Eu separei esse texto em 4 mensagens para a gente compartilhar hoje. A primeira delas é um detalhe que eu queria chamar a sua atenção. Está presente pessoas diferentes. Nesse texto temos pessoas diferentes, mas nós temos também razões diferentes para estar ali. Pessoas diferentes com razões diferentes. Hoje daqui eu olho para você e eu me pergunto: vocês são pessoas diferentes, tá claro, mas quais são as razões de vocês para estar aqui hoje? Nós temos aqui pessoas diferentes com razões diferentes para estar aqui. Ao ler o texto fica muito claro isso. Nós temos ali pessoas que se aproximaram da casa de Pedro. Jesus já era famoso, a fama de Jesus já lotava os lugares. Hoje já não lota mais tanto quanto. Hoje a presença de Jesus já não lota tanto quanto. Mas naqueles dias as pessoas se aproximavam. E Jesus havia operado ali em Cafarnaum, tempos próximos, uma pesca maravilhosa, peixe em abundância. A notícia se espalhou em Cafarnaum. Jesus está vindo de curar um leproso. A notícia se espalhou em Cafarnaum, que nem era uma cidade tão grande. Agora a notícia se espalhou: Jesus está na casa de Pedro. Para onde é que o povo vai? Para a casa de Pedro. Alguns estavam ali para ouvir os ensinamentos de Jesus. Alguns estavam ali porque queriam crescer através das palavras do Mestre. Alguns estavam ali porque estavam prontos para glorificar o nome dele através dos atos de cura na vida talvez dele mesmo ou na vida das outras pessoas. Esse grupo estava presente naquela casa. Talvez pessoas que chegaram muito cedo para acompanhar a Jesus e talvez já viessem acompanhando a Jesus desde que Jesus cura o leproso. Mas também tinha naquela casa fariseus, tinha naquela casa também os escribas, os doutores da lei, aqueles que acompanhavam com exatidão. E por que faziam isso? Para tentar encontrar uma falha. E ao encontrar a falha, poderem acusar a Jesus. A palavra descreve claramente que a virtude do Senhor também estava disponível para os fariseus e para os escribas. O poder de Deus nessa manhã está disponível a toda pessoa que o buscar, que o desejar, aquele que quiser, aquele que tocar, aquele que chamar a sua atenção. O poder dele estava e está disponível para todos que estão aqui. Mas infelizmente os fariseus e os escribas não experimentaram. O livro de Mateus deixa mais claro a severidade dos fariseus e dos escribas. Eles representam os religiosos, aquele tipo de pessoa que mesmo estando na presença do Senhor dos Senhores, mesmo estando na presença do Rei dos Reis, não são capazes de reconhecer os milagres, as curas e as transformações que o Senhor está fazendo em nossos dias. Então nós temos aquele grupo de pessoas que estavam ali para ouvir, desejando. Havia os escribas e os fariseus. Havia também a presença de 4 amigos. Eita, talvez você seja um deles. 4 amigos que levaram um amigo até a presença de Jesus. Representam aqueles que trabalham, aqueles que exercem a obra, aqueles que oram constantemente, aqueles que se preocupam com a salvação do outro,
Aqueles que estão preocupados não mais apenas com a sua salvação. Oh, meu irmão, você foi salvo em Cristo Jesus. Eu acredito na salvação. A salvação é fruto de algo que o Senhor fez por nós. Ele nos salvou, Ele nos deu salvação. Nós somos salvos através da obra de Cristo Jesus. Ele nos salvou. Essa salvação precisa chegar a outros. Tinha ali 4 amigos que estavam dispostos a fazer isso. Esses 4 amigos representam aqueles que saem à procura de outros. E Jesus, com a sua infinita sabedoria, Ele conhece todos que estavam ali, e cada um dos que estavam ali foi tratado de forma individual. Eu quero dizer uma coisa para você: o que Deus vai falar com você é diferente do que Deus está falando com o povo do lado de cá. O que Deus está falando com o povo desse lado é diferente do que o Espírito Santo está falando com o povo desse lado de cá. O que o Espírito Santo está falando com o povo do lado de cá é diferente do que o Espírito Santo está falando com o povo vizinho ao povo do lado de cá. Eu quero dizer que o Espírito Santo atua de forma individual nessa manhã, porque Ele conhece as suas necessidades, conhece o seu coração, conhece aquilo que move a sua vida. Lembra que Jesus, quando olha para aqueles fariseus e escribas, Jesus lê o pensamento, Jesus sonda o coração. Jesus está fazendo exatamente isso agora. Jesus está sondando o coração daqueles que hoje acordaram muito cedo. Disseram: vamos se preparar, porque nós vamos à casa do Senhor. Vamos à presença do Senhor. Vamos encontrar o Senhor. Ele está na casa e é para lá que nós vamos. O Senhor conhece o coração daqueles que estão aflitos, sobrecarregados, e dizem assim: ô Senhor, hoje eu estou tão cansado. Senhor, hoje eu não sei o que fazer da vida, mas eu tenho um lugar para ir, eu vou para a tua casa. E o Senhor sonda o seu coração também nessa manhã. Ele sonda você no dia, nesse dia que o Senhor fez, de forma individual e de forma completa. Ele sonda seu coração, Ele responde sua oração e Ele te abençoa. Ele conhece você, Ele conhece sua realidade. Irmãos, o pastor daqui não conhece ninguém. Quem dera eu conhecesse você, mas você é mutante. Tem dia que você está bem, tem dia que você está mal. Como é que o pastor sabe quando é que você está bem, quando é que você está mal? Tem gente que quando está bem a cara diz, tem gente que quando está feliz a cara diz, mas tem gente que ri quando está triste. Tem gente que não demonstra o que está sentindo. Tem gente que entra sério, sai sério. O pastor não conhece, mas o Espírito Santo de Deus conhece. Antes de você passar por aquelas portas, Ele já sondava seu coração. Ele chama você, Ele convida você. Quando Jesus que estava na casa de Pedro, olha só, Jesus já tinha estado ali antes. Jesus já havia curado a sogra de Pedro. A cura da sogra de Pedro é antes. Jesus já tinha passado ali. Pedro já o conhecia, mas só há poucos dias Jesus havia convidado Pedro a ser discípulo. O Senhor conhece o coração da gente. Ele sabe quando o nosso coração está bem, Ele sabe quando o nosso coração está mal. Ele olha daqui, eu olho daqui e não vejo, mas o Senhor daqui sabe quando o casamento está bem, quando o casamento está mal. Eu daqui quando olho não vejo nada, mas o Senhor quando vê você sabe o que está bem, sabe o que precisa ser consertado. Irmão, quando você entra nessa igreja, você não se coloca diante do pastor, mas você se coloca diante daquele que a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, está diante daquele que os olhos tudo vê. Diante dele todas as coisas estão nuas e patentes. Deixa Deus sondar seu coração nessa manhã.
Ele conhece você, Ele sabe as palavras que estão aí do seu coração, Ele sabe se você está feliz, triste, se você está com sono, se você está com fome, Ele sabe quem está jejuando, Ele sabe quem não está jejuando, Ele sabe quem está vivendo e atolado até o pescoço no pecado, mas Ele sabe aqueles que são, têm se deixado Deus moldar, Ele sabe aqueles que está buscando. Então dentro daquela casa tinha muita gente, mas estava faltando ainda uma pessoa chegar, era o paralítico. Ainda chegava a vida daquele homem. Então aquele homem não chegou com suas próprias pernas, alguém o levou até aquele lugar. Nós temos um evento aqui na igreja poderoso demais. Esse ano a pandemia não impediu que ele acontecesse, mas tem uma coisa, irmãos, quando uma coisa é impedida em um tempo, é porque em outro tempo Deus está preparando algo ainda mais poderoso para ser realizado. Eu vou te dizer uma coisa, o próximo ECC que for realizado, ele vem muito mais intenso, ele vem muito mais cheio da unção, ele vem muito mais preparado. O Senhor está preparando o tempo, aquilo que era nesse tempo, e o Senhor disse: não, aqui não, se prepare, no outro tempo o poder de Deus será derramado, ainda com mais glória, ainda com mais intensidade. Muitos casais chegam ali no ECC nos braços de outros. Nos braços de outros. Conheço tantas histórias, tantas histórias. Talvez você que esteja aqui seja fruto da insistência, persistência de alguém que foi te buscar, de alguém que insistiu. Bora, macho. Você disse: rapaz, não tenho condição não, eu não consigo andar. E os amigos disseram: nós vamos levar você. Tome um banho, se arrume, nós vamos passar para pegar você. Passo cedo. E tem mais uma coisa, não precisa nem fazer café, nós vamos trazer uma garrafa de café para você tomar café, ou trazer uma tapioca, você vai já merendado. Vamos levar você, cara, nós vamos levar você para o lugar. E quando você chegar lá, nós vamos te colocar diante de Jesus. Amigos, fazem isso. Estavam presentes ali homens que conduziram pessoas, e estavam ali pessoas que foram conduzidas. Está todo mundo neste mesmo lugar. E dê glória a Deus, porque Deus trouxe de tudo um pouco, para que a gente ficasse nessa manhã tudo igual. Tudo igual. Somos todos filhos necessitados dessa presença poderosa. Então a primeira coisa que eu queria que você lembrasse é: dentro daquela casa tinha diferentes tipos de pessoas com razões diferentes para estarem ali. A segunda coisa é que Jesus sabe aquilo que é importante, Jesus sabe aquilo que é primordial, e esse detalhe eu já citei antes. Irmãos, como é bacana o detalhe de Lucas, que era médico, deixa um detalhe, dá uma pista importantíssima. Lucas diz assim: trouxeram um homem que estava paralítico, ou seja, ele estava por alguma razão, algo paralisou aquele homem, alguma coisa paralisou aquele homem. Ele não era simplesmente paralítico de nascença, e a versão Almeida Corrigida Fiel traz essa informação preciosa. Existia algo na vida daquele homem que o paralisava. Aconteceu algo que o paralisou. Alguma coisa aconteceu, paralisou você. Talvez nós tenhamos aqui alguns paralíticos que andavam, caminhavam, falavam, pregavam, profetizavam, cantavam, adoravam. Alguma coisa paralisou você, e você virou um paralítico da fé. Mas se hoje você veio à presença de Jesus, Ele vai quebrar a cadeia da paralisia, Ele vai te dar a libertação. E Lucas deixa claro que não era uma paralisia de nascença, aquele homem nasceu paralítico, não.
E uma das coisas que Lucas diz que mais linkam a isso é que Jesus, quando olha para aquele homem, não diz assim: seja curado. Quando os amigos desceram aquele paralítico, Jesus não olha para o paralítico e diz: ah, é um paralítico, seja curado. Jesus primeiro atua onde estava a paralisia. Jesus age onde estava a paralisia, e Jesus sabia, a paralisia não é física. Por isso Jesus diz: perdoados estão os teus pecados. Jesus sabia que antes da manifestação física havia uma manifestação espiritual. Paralíticos que se tornaram paralíticos por causa dos pecados. E aquele que perdoa pecados, libera o perdão dos pecados. Diferente de tantas outras ocasiões, o cego Bartimeu diz: Senhor, eu quero ver. Jesus diz: vê. O leproso diz: Senhor, eu quero ser curado. Jesus diz: fica limpo. O paralítico chega diante de Jesus e Jesus diz: perdoados estão os teus pecados. Sem atentar para a nossa vida espiritual, não há como receber de verdade a cura que estamos querendo. Tem cura que não é física, querido. Tem cura que tem doença que não é física, se tornou física. Uma prática de pecado paralisou você. O sentimento de pecado paralisou você. Você parou. Quando Jesus olha para você, ele vê o mesmo paralítico. Ele vê alguém que não anda, não caminha, não serve, não adora, não se prostra, não se derrama, não. Só anda nos braços, alguém tem que conduzir, alguém tem que carregar o tempo inteiro. É um paralítico. Não é uma paralisia física, paralisia fruto do pecado. E é por isso que Jesus tem perdão para derramar. É por isso que o perdão dos nossos pecados é tão importante sobre a nossa vida. É a declaração de libertação dos cativos. É por isso que Jesus, Mateus, diz: eu vim para dar liberdade aos cativos, para pôr em liberdade os que estão aprisionados. Eu vim para que sejam livres. Hoje, assim como naquele dia, você pode ser o paralítico. O Senhor quer te convidar nessa manhã a ser curado. O Senhor está dizendo: já chega de paralisia, já chega. Já parou, já passou, acabou. Está na hora de você andar de novo. Está na hora de se levantar. Está na hora de se sustentar sobre suas próprias pernas. Está na hora de caminhar. Está na hora de ir. Está na hora de irmos. Oh, irmãos, quando Jesus vê aquele paralítico descer, Jesus faz o diagnóstico. Do mesmo jeito que quando Jesus olha para os fariseus, escuta os escribas, Jesus faz o diagnóstico. Jesus sonda o coração e diz: eles estão duvidando, eles estão questionando, eles estão se macumunando contra. Jesus sonda o coração. Jesus também, quando vê o paralítico descer, Jesus também sondou o coração do paralítico. Jesus também sabia o que estava no coração daquele paralítico. Assim como quando Jesus olhou para os homens, Jesus sondou o coração dos homens. Sabe por quê? Porque o texto diz: Jesus olhou para os quatro e enxergou fé. Jesus olhou para o paralítico e disse: perdoados estão os teus pecados. Em uns incredulidade, em outros fé, em outros falta de perdão, em outros pecado. Um lugar igual, com pessoas diferentes, com razões
diferentes, com posturas diferentes, mas o mesmo Jesus que sonda o coração por igual. Quando você for falar, lembre-se de uma coisa: Ele sonda seu coração. Quando um pensamento brotar em tua cabeça, Ele sonda seu coração. Às vezes temos pensamentos que nos degrinem. Pensamos, não sei se a palavra é degrinem, não sei, que nos falam mal da gente mesmo. Você já pensou mal de você mesmo? Você já disse assim: eu não presto, eu não sirvo para nada, eu sou um zero à esquerda, eu sou alguém sem valor. Num tempo de pessoas deprimidas e depressivas, a gente encontra pessoas que olham para elas mesmas e não encontram um valor nenhum. Por isso que amar o próximo como a si mesmo é um desafio. Porque tem muita gente que não ama o próximo porque não se ama, não encontra valor em si. Não olha para ele e se vê como Cristo, ou o pequeno Cristo. O valor que há em mim, é o valor visto por Deus em mim. E a palavra de Deus diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Deus está dizendo assim: eu é que te conheço. Quando você diz assim: Senhor, vou tirar minha vida, porque eu já não aguento mais. Deus olha para você e diz: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Deus está dizendo: eu te conheço. Eu sei quem você é.